Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e junto com o meu amigo Rodrigo, a gente vem com esse ciclo de aulas. E a aula de hoje vai ser um podcast. Esse podcast a gente vai falar sobre o PET avaliativo ou PET 8, como é mais conhecido, depende aí como vocês chamam. E nesse PET avaliativo, por questões de ética, a gente não vai fazer resolução de questões, não. E sim um bate-papo, né? Tentar, nesse bate-papo, passar dicas. A atividade 1, ela vai abordar impacto ambiental. O que seria o impacto ambiental? Esse assunto, lembrando, foi abordado no PET 5. O espaço ambiental, ele é qualquer tipo de modificação que a natureza faz. E quando a gente afunila e vamos falar de impactos causados no meio natural, estamos falando de impacto ambiental. Aí você pode perguntar, mas e as populações? Quando a gente, popularmente dizendo, mistura a população no meio, a gente não pode mais chamar de impacto ambiental, e sim de impacto socioambiental, né? Então fica aí a dica para vocês. A atividade 2, ela vai trazer o crescimento precipitado das cidades. Aí falando no nosso recorte, no nosso país, lá na metade lá na metade do século XX, desculpa, a gente vem trazendo que o Brasil ele está sendo industrializado e está sendo urbanizado. E com essa industrialização e urbanização, vêm juntos os problemas. Aí vão ser população pobre, problemas de população pobre, população rica, maus empregos, empregos mal remunerados, submoradia. Com isso, com todo esse impacto, vem também a violência urbana. E esse assunto, ele é referente, ele foi abordado também no PET 4, principalmente dos segundos anos. Por que dos segundos anos? Que faz parte desse resumo, que primeiro, segundo e terceiro ano, faz parte do resumo para o terceiro ano, né, a sua preparação. Então, a segunda atividade ela vai trazer isso, o crescimento precipitado das cidades e os impactos gerados por isso. Lembrando, pessoal, que na nossa avaliação, o PET avaliativo, ele, ao nosso ver, ele é um resumo de todos os outros PETs, dos 7 PETs anteriores. E aí a gente resolveu dar essa dica, esse bate-papo nesse podcast, trazendo o que cada questão trouxe referente àquele PET que foi abordado. A terceira atividade, ou terceira questão, ele vai abordar crise ambiental. Normalmente, falando de crise, a gente vai lembrar da crise de 2008, a crise de 29, que são crises econômicas. E essas crises ambientais, elas se dão por um motivo de grandes danificações, de modificações. Então, são uma grande modificação, essa crise ambiental, ela se dá por grande modificação, grandes danos muito ríspidos. Acontecem questões econômicas repentinas e que se dá, ou que desenvolve, ou que se dá uma crise, principalmente crise ambiental. Então, a atividade 4 ela vem trazer que as crises ambientais são crises econômicas, lembra a gente das crises de 2008 e crise de 29, que são marcadas e acontecem por grandes danos e modificação muito ríspida, inesperadas. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo quem fala agora com vocês. O Fernando ele comentou as 3 primeiras questões deste PET avaliativo e eu estarei comentando as últimas 3 questões. Então, eu irei comentar a partir da questão número 4. Essa questão ela fala sobre refugiados e coloca 5 alternativas sobre esse assunto. E uma delas está errada. Então, quando pensamos em refugiados, são pessoas que são obrigadas a deixar seu país, quase sempre sua terra natal, e fugir para outros países em busca de sobrevivência.
a gente não pode confundir refugiados com imigrantes. Tem uma diferença aí. Refugiados são aquelas pessoas que se deslocam de um país para outro por motivo de guerra, perseguição, catástrofe, fome em seu país de origem. E lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seria o artigo 14, assegura a todo ser humano o direito de refúgio, né? Então, aí, entre a questão do refugiado e imigrante, a diferença seria que, no caso do imigrante, são pessoas que saem de seus países por opção própria, com o objetivo de conseguirem melhores condições de vida, né? Aí tem essa diferença aí, então dá para vocês pensar nessa questão aí para estar respondendo. A questão 5, nessa questão, vale se atentar para o texto de apoio da própria questão. E até mesmo as referências, letrinhas menores aí, traz informações que dá para a gente pensar aí no que está propondo, né? Mas aqui eu deixo a minha colocação sobre essa questão. O foco é a união desses países a fim de se fortalecer em busca de uma independência e um desenvolvimento econômico. Aí entra a questão do porquê dessa oposição, qual o motivo, que é o que coloca na questão, certo? Na questão 6, então, turma, a questão 6, além do texto trazer informações necessárias, ainda contamos com um mapa que, de certa forma, repete o que está escrito no texto. No texto aborda primeiro o pós-União Soviética, como uma abertura para a globalização, né, e o neoliberalismo, ou seja, seria a quebra das barreiras econômicas, né, que acaba por fortalecer o fluxo financeiro e acaba polarizando determinadas regiões, né. Então aí dá para pensar sobre essas questões aí. Então, pessoal, essas daí seriam as minhas colocações aí para estar auxiliando vocês a pensar sobre essas questões, né? Agradeço vocês aí, espero ter ajudado. Bom estudo para vocês aí. E até a próxima.